Uma tragédia, um evento terrível, aconteceu exatamente às 2h30 da tarde. E não, minha amiga, não estou falando das notícias que você vê no jornal, das catástrofes que passam na televisão e que nos deixam com o coração na mão por alguns instantes, antes de mudarmos de canal. A tragédia que aconteceu às 14h30 é muito mais silenciosa, muito mais pessoal e talvez por isso mesmo infinitamente mais devastadora. Padre Pio, aquele homem santo que carregou em seu próprio corpo as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, já nos alertava, com lágrimas nos olhos, sobre este exato momento. Ele gritava em suas orações, ele advertia em seus conselhos, mas o mundo preferiu não acreditar. Estavam todos ocupados demais com suas vidas, com suas contas, com suas pequenas vaidades. E enquanto o mundo se distraía, a tragédia das 14h30 se instalava no coração de uma mãe, no lar de uma família, na alma de alguém que, neste exato instante, sente um frio na espinha e um vazio que parece que vai engolir tudo. É o momento em que a esperança vacila, em que a oração parece não passar do teto, em que o desespero bate à porta e se apresenta como o único morador possível. Padre Pio viu este dia. Ele viu a sua dor, o seu medo, e ele vos deixou um mapa, uma luz, um caminho para atravessar essa escuridão. Fique comigo, pois o que vou revelar não é apenas um consolo, é uma arma para a sua sobrevivência espiritual. Você que me ouve agora, que talvez tenha parado seus afazeres, com o pano de prato na mão ou sentada na beira da cama, sentindo um peso nos ombros que não sabe de onde vem. Você entende do que estou falando. A tragédia das 14h30 não tem hora marcada no relógio. Ela acontece naquele instante em que o telefone toca com uma notícia ruim, no momento em que você olha para o seu filho e vê um estranho, quando o dinheiro acaba antes do fim do mês e a despensa começa a esvaziar. É a tragédia da solidão no meio da multidão, do choro engolido no travesseiro para não preocupar ninguém. É o sentimento de que você rema, mas seu barco parece andar para trás, cada vez mais longe do cais seguro que um dia você sonhou para si e para os seus. A sua dor é real, ela tem nome, tem cheiro e tem um peso que parece que vai afundar o seu peito. E eu estou aqui para lhe dizer que você não está ficando louca. O que você sente é o reflexo de um mundo que virou as costas para Deus, um mundo que zomba da fé e que aplaude o que é errado. Padre Pio viu isso se formando como uma nuvem de tempestade no horizonte, uma escuridão espiritual que tentaria apagar a luz dos corações mais devotos. Ele sabia que a batalha mais feroz seria travada dentro de nós, no silêncio de nossos pensamentos, em nossas madrugadas de insônia. Quantas vezes, minha querida, você já se pegou conversando sozinha, pedindo a Deus um sinal, uma direção, qualquer coisa que mostrasse que Ele ainda está aí, que Ele ainda a escuta? Quantas vezes o seu joelho doeu de tanto ficar no chão, pedindo pela saúde de um neto, pela libertação de um filho das garras de um vício, pela restauração de um casamento que se desfaz como um castelo de areia? Você clama, você implora, e o silêncio que vem do outro lado é ensurdecedor. É nesse silêncio que a tragédia das 14h30 se alimenta. É aí que a semente da dúvida é plantada em seu coração. Será que Deus me esqueceu? Será que eu não mereço a sua misericórdia? Por que a vida da vizinha parece tão mais fácil, tão mais abençoada? Esses pensamentos são como veneno, eles minam a sua força, corroem a sua fé e a deixam fraca, vulnerável. Padre Pio chamava esses pensamentos de os sussurros do inimigo. Ele mesmo os ouvia, ele mesmo travou batalhas terríveis contra as forças da escuridão que tentavam convencê-lo de que seu sofrimento era em vão. Mas ele nos ensinou o segredo para vencer essa guerra. Ele nos mostrou que é justamente no momento de maior deserto, quando a nossa garganta está seca e nossos pés estão feridos, que a fonte de água viva está mais próxima de jorrar. A solução, minha amiga, não está em um amuleto, não está em uma promessa mirabolante de um falso profeta, não está em um ritual complicado. A solução sempre esteve aí, ao seu alcance, talvez empoeirada em cima de uma estante ou guardada no fundo de uma gaveta. A solução é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Padre Pio dizia que quando rezamos, nós falamos com Deus, mas quando lemos a Escritura, é Deus quem fala conosco. Você entende a profundidade disso?
Em cada página, em cada versículo, existe uma mensagem direta do Criador para o seu coração aflito. Ali estão as respostas para as suas angústias, o bálsamo para as suas feridas, a força que você precisa para se levantar mais uma vez. O mundo moderno quer que você acredite que a Bíblia é um livro antigo, ultrapassado, cheio de regras que não se aplicam mais. É mentira. É a maior mentira que o inimigo de nossas almas poderia inventar. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de separar a alma do espírito, as juntas da medula e de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é a luz para o seu caminho e a lâmpada para os seus pés. Não espere sentir vontade para abrir a Bíblia. A vontade não virá. O inimigo fará de tudo para colocar obstáculos em seu caminho. O cansaço, a novela, a preocupação com o almoço de amanhã, a fofoca no grupo da família. Você precisa tomar uma decisão, uma atitude de fé. Comece pequeno. Não tente ler o livro todo de uma vez. Abra no Salmo 91 e leia em voz alta, declarando que você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Sinta cada palavra entrar em seu ser, preenchendo os espaços vazios que o medo e a ansiedade criaram. Abra nos evangelhos e caminhe com Jesus. Veja como ele curava os doentes, como ele acolhia os pecadores, como ele tinha compaixão das multidões. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Jesus que curou o cego de Jericó é o que pode restaurar a sua visão espiritual. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade no mar da Galileia é o que pode trazer a paz para a tormenta que se agita dentro do seu lar. A sua fé precisa ser alimentada, e a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu, o único alimento capaz de saciar a fome da sua alma. Tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio era um homem de poucas palavras, mas de muita, muita oração. Dizem que ele passava mais de 10 horas por dia em oração, intercedendo pelas milhares de almas que o procuravam. Ele sabia que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Mas que tipo de oração? Não é a oração decorada, apressada, aquela que a gente faz enquanto pensa em outra coisa. É a oração do coração. É a conversa sincera de um filho para um pai. É derramar diante do altar do Senhor tudo o que está aí dentro, sem medo, sem vergonha. Conte a Ele sobre a sua raiva, sobre a sua decepção, sobre o seu cansaço. Conte a Ele que você não aguenta mais, que suas forças se esgotaram. Ele já sabe de tudo isso, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você confie nele a ponto de lhe entregar a sua dor mais feia, a sua ferida mais purulenta. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você se esvazia de si mesma, de seu orgulho, de sua autossuficiência, é que o Espírito Santo encontra espaço para agir, para consolar, para transformar. A oração não é para mudar Deus, Ele é imutável. A oração é para mudar você. O meu filho. Ah, Pai, o meu filho está se perdendo e eu não consigo alcançá-lo. A minha saúde. O médico disse coisas que me tiraram o chão. O meu casamento. Parece que dormimos com um inimigo. Pai, eu estou cansada de ser forte. Eu preciso do teu colo. Eu preciso da tua força. Essa oração, minha amiga, move os céus. Essa oração rasga as nuvens e chega ao trono da graça como um perfume suave. É a oração do humilde, do quebrantado, e Deus nunca despreza um coração que se humilha em sua presença. Padre Pio ensinava que uma única lágrima derramada na oração sincera tem mais valor para Deus do que horas de rezas feitas por obrigação. Não tenha medo de ser vulnerável diante do seu Criador. Ele não é um juiz carrasco esperando para te acusar. Ele é um pai amoroso, de braços abertos, esperando o seu regresso. Muitas vezes, a resposta para a nossa oração não vem da forma que esperamos. Nós pedimos a cura e Deus nos dá força para suportar a doença. Nós pedimos a solução para um problema financeiro e Deus nos dá a sabedoria para administrar o pouco que temos. Nós pedimos a conversão de alguém que amamos e Deus começa a trabalhar primeiro em nosso próprio coração, nos ensinando a amar essa pessoa incondicionalmente. É difícil entender os caminhos de Deus, não é mesmo? A nossa mente é pequena, limitada.
Queremos tudo para ontem, do nosso jeito. Mas os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Ele enxerga o quadro completo, enquanto nós só vemos um pedacinho do quebra-cabeça. Confiar em Deus é isso, é acreditar que, mesmo sem entender, mesmo que a situação pareça piorar, Ele está no controle. É como entrar em um barco durante uma tempestade e saber que o capitão é o próprio Cristo. O mar pode estar revolto, as ondas podem ameaçar virar a embarcação, mas você sabe que não vai afundar, porque o Mestre está no leme. Essa confiança é um exercício diário, uma escolha que você faz a cada manhã. Padre Pio costumava dizer: reze, espere e não se preocupe. Parece tão simples, não é? Mas viver isso é a maior batalha de nossas vidas. A preocupação é a ladra da paz. Ela nos rouba o sono, a alegria, a saúde. Preocupar-se é tentar carregar nos ombros um fardo que não é nosso. Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo de Cristo? É o jugo da confiança, da entrega, da obediência. Quando você entrega suas preocupações a Ele, em oração, você está trocando seu fardo pesado pelo fardo leve que Ele te oferece. Imagine que você está carregando um saco de pedras pesadíssimo. Jesus se aproxima e diz: minha filha, me dê esse saco, eu o levo para você. O que você faz? Muitas vezes, nós entregamos o saco, mas continuamos segurando uma alcinha, com medo de que ele o deixe cair. Solte a alça, entregue tudo, por completo. A preocupação não resolve o problema de amanhã, apenas rouba a paz de hoje. A tragédia das 14h30, aquele momento de desespero, é a grande oportunidade que o inimigo tem para nos afastar de Deus. Ele chega de mansinho e sussurra: viu só? Você rezou e nada aconteceu. Deus não se importa com você. Se a sua fé não estiver firmada na rocha que é Cristo, você vai acreditar nessa mentira. E é aí que muitas almas se perdem. Elas desistem de Deus, desistem da igreja, desistem da oração. E se tornam presas fáceis para a depressão, para a amargura, para a desesperança. Não deixe, minha amiga, que isso aconteça com você. Lute, lute com as armas que Deus lhe deu, a oração e a palavra. Quando o pensamento de desânimo vier, contra-ataque com um versículo. Quando a vontade de desistir bater, dobre os seus joelhos. Quando a solidão apertar, abra a Bíblia e ouça Deus falar com você. A vida espiritual é uma guerra, e nós não estamos lutando contra pessoas de carne e osso, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. E nessa guerra, você não pode ir para o campo de batalha de pijama e chinelo. Você precisa vestir a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Pense agora nos seus filhos, nos seus netos. O mundo em que eles estão crescendo é um campo minado. Os valores estão invertidos, a pureza é ridicularizada, a fé é vista como sinal de fraqueza. Como proteger os nossos, minha querida? Como mantê-los no caminho do bem quando tudo ao redor os empurra para o precipício? Muitas vezes as palavras já não adiantam, os conselhos entram por um ouvido e saem pelo outro. Resta-nos a arma mais poderosa que uma mãe, que uma avó pode ter, a oração de intercessão. Uma mãe de joelhos tem mais poder do que um exército de pé. Padre Pio sabia disso. Ele atendia inúmeras mães desesperadas, com o coração sangrando por seus filhos rebeldes. E ele dizia a elas: não desista de seu filho, entregue-o a Jesus todos os dias. Cubra-o com a sua oração. As suas preces formam um muro de proteção ao redor dele, que o inimigo não pode ultrapassar. Você pode não ver o resultado imediato, mas não duvide. Cada Pai Nosso, cada Ave Maria que você reza por eles é uma semente de salvação plantada no coração deles. E no tempo de Deus, essa semente vai germinar. Não subestime o poder da sua fé.
Você, mulher de mais de 50, de 60 anos, carrega uma sabedoria e uma força que as mais jovens ainda não conhecem. Você já passou por tantas tempestades, já superou tantos desafios. A sua história de vida é um testemunho do cuidado de Deus. Lembre-se de todas as vezes em que você pensou que não ia aguentar e aguentou. Lembre-se dos livramentos, das portas que se abriram, das pessoas que Deus colocou em seu caminho. Isso não foi sorte, foi providência divina. O mesmo Deus que a sustentou no passado é o que está com você agora e o que estará com você no futuro. A sua fé, provada pelo fogo do tempo e das tribulações, é um tesouro precioso. Ela é o seu legado para as próximas gerações. Seus filhos e netos podem não ouvir o que você diz, mas eles estão observando como você vive. Eles veem a sua paz em meio à tribulação, a sua esperança em meio ao caos, a sua confiança inabalável em um Deus que eles ainda não conhecem. A sua vida pode ser a única Bíblia que eles vão ler. Que eles possam ler em você as boas novas do Evangelho. O mundo nos ensina a buscar a felicidade em coisas passageiras, em uma casa maior, em um carro mais novo, em uma viagem para longe. E nós corremos atrás disso, nos cansamos, nos endividamos e quando alcançamos, percebemos que o vazio continua lá. A alegria que o mundo oferece é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Padre Pio, que viveu na mais profunda simplicidade e pobreza, conhecia a fonte da verdadeira alegria. Ele dizia que a felicidade se encontra em fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que o amemos acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A alegria verdadeira não está em ter, está em ser. Em ser um instrumento de paz na sua casa, em ser uma palavra de consolo para uma amiga que sofre, em ser um ombro amigo para quem precisa chorar. Quando tiramos o foco de nossos próprios problemas e olhamos para a dor do outro, algo mágico acontece. A nossa própria dor diminui. Servir a Deus, servindo aos irmãos, é o caminho mais curto para encontrar o sentido da vida e a alegria que não passa. Padre Pio carregou os estigmas, as chagas de Cristo, em seu corpo por 50 anos. Imagine a dor física constante que ele sentia. Além disso, ele sofria ataques espirituais violentos, perseguições dentro da própria igreja, calúnias e incompreensões. Por que Deus permitiu tanto sofrimento na vida de um servo tão fiel? Para nos ensinar uma lição fundamental. O sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo na cruz, tem um valor redentor. A sua dor, minha amiga, a sua doença, a sua dificuldade financeira, a sua angústia familiar, nada disso é em vão se você o oferecer a Deus. Una suas lágrimas às de Nossa Senhora aos pés da cruz. Ofereça suas dores pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, pela sua própria santificação. Transforme o seu leito de dor em um altar de sacrifício. Quando você dá um sentido ao seu sofrimento, ele não deixa de doer, mas se torna suportável. Ele se transforma de um peso que te esmaga em uma escada que te eleva para mais perto do céu. A sua cruz pessoal, abraçada com amor e paciência, pode gerar mais frutos de salvação do que uma vida inteira de atividades frenéticas. Olhe ao seu redor. O mundo está doente. Doente de egoísmo, de falta de amor, de um vazio existencial que as pessoas tentam preencher com barulho, com distrações, com prazeres momentâneos. As famílias estão se desintegrando, os jovens estão perdidos, sem referência, sem esperança. É sobre essa tragédia, essa pandemia espiritual, que Padre Pio nos alertava. Ele viu que o homem, ao tentar construir um mundo sem Deus, acabaria construindo uma prisão para si mesmo. E nós estamos vivendo dentro dessa prisão. Mas a boa notícia é que Cristo nos deu a chave para sair dela. A chave é o arrependimento, a conversão, a volta para a casa do Pai. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão sujas estejam as suas vestes. O Pai está na janela, todos os dias, esperando ansiosamente pelo seu retorno. Ele não quer te acusar, ele não quer jogar os seus erros na sua cara. Ele quer te abraçar, te dar vestes novas, colocar um anel em seu dedo e fazer uma festa, porque o filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi encontrado. Não tenha medo de recomeçar. A misericórdia de Deus é um oceano sem fundo.
Deixe Eu Confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Talvez você esteja pensando, mas como eu posso voltar? Eu cometi tantos erros, eu magoei tantas pessoas, eu sinto que não tenho mais conserto. Essa é outra mentira do inimigo. Para Deus, ninguém é um caso perdido. Olhe para a história dos santos. São Pedro negou Jesus 3 vezes. São Paulo perseguiu e matou os cristãos. Santa Maria Madalena foi uma grande pecadora. Santo Agostinho viveu uma vida de excessos. O que todos eles têm em comum? Eles se reconheceram pecadores, se arrependeram sinceramente e permitiram que a graça de Deus os transformasse. A santidade não é a ausência de erros, mas a perseverança em se levantar após cada queda. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando corações abertos, dispostos a serem moldados por suas mãos de oleiro. A sua história de pecado e fraqueza, quando redimida pelo amor de Deus, pode se tornar um poderoso testemunho para os outros. A sua cicatriz pode se tornar um sinal de esperança para alguém que tem a mesma ferida. Padre Pio tinha uma devoção imensa a Nossa Senhora. Ele a chamava de mamãe e recomendava a todos a reza diária do Santo Rosário. Ele dizia que o rosário é a arma para os nossos tempos. Por que essa oração é tão poderosa? Porque, ao contemplar os mistérios da vida de Cristo, de mãos dadas com Maria, nós aprendemos com ela a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando não a entendemos. Nós aprendemos com ela a guardar todas as coisas no coração, a meditar, a confiar. Maria é o caminho mais curto e seguro para chegar a Jesus. Quando você se sentir fraca, desanimada, perdida, corra para o colo da mãe. Peça a intercessão dela. Ela, que é a rainha dos céus e da terra, é também a nossa mãe, e uma mãe nunca abandona um filho que clama por seu socorro. Desfie as contas do seu terço com confiança. Cada Ave Maria é uma rosa que você oferece à Virgem Santíssima, e ela, em troca, derrama sobre você e sobre a sua família chuva de graças. Não há problema, por mais difícil que seja, que não possa ser resolvido com a reza do Santo Rosário. Muitas pessoas hoje em dia vivem uma fé light, uma fé de conveniência. Elas vão a Deus quando precisam de algo, como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Mas não querem compromisso, não querem mudança de vida, não querem carregar a cruz. Querem um cristianismo sem renúncia, um céu sem passar pela cruz. Padre Pio combatia veementemente essa mentalidade. Ele nos lembrava das palavras duras de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Seguir a Cristo é um caminho de renúncia. É renunciar ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa vontade própria. É morrer para o homem velho, para a mulher velha, para que Cristo possa viver em nós. É um caminho estreito, difícil, mas é o único que leva à vida eterna. A fé verdadeira exige sacrifício. Exige que perdoemos quem nos ofendeu, mesmo que não mereça. Exige que amemos os nossos inimigos. Exige que partilhemos o pouco que temos com quem tem menos ainda. Exige que defendamos a verdade, mesmo que isso nos custe caro. A sua fé está sendo provada? Você está disposto a pagar o preço do discipulado? Às vezes, olhamos para a vida dos santos, como Padre Pio, e pensamos que eles eram seres de outro planeta, que nasceram prontos. Isso é um engano. Eles eram pessoas de carne e osso como nós, tinham suas lutas, suas tentações, seus dias de aridez espiritual. A diferença é que eles levaram Deus a sério. Eles decidiram, em cada momento de suas vidas, escolher a Deus. Escolheram a oração em vez da preguiça. Escolheram o perdão em vez do ressentimento. Escolheram a humildade em vez do orgulho. A santidade não é um dom para poucos, é um chamado para todos. Deus chama você, minha amiga, a ser santa no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade. Ser santa não é fazer coisas extraordinárias, mas fazer as coisas ordinárias com um amor extraordinário. É varrer a casa como se estivesse varrendo o chão do céu. É preparar a comida para sua família com o mesmo amor com que a Virgem Maria preparava o alimento para Jesus. É ouvir com paciência o desabafo de uma amiga.
É sorrir para o caixa do supermercado. Em cada pequeno gesto de amor, de serviço, de paciência, você está tecendo a sua coroa de santidade. O grande mal do nosso tempo, a raiz de todas as tragédias, é o esquecimento de Deus. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Planejam suas vidas, seus futuros, sem nunca consultar o dono da vida. Buscam preencher o vazio de suas almas com tudo o que o mundo oferece, e não percebem que esse vazio tem o tamanho exato de Deus. E só Ele pode preenchê-lo. É por isso que vemos tanta gente ansiosa, deprimida, sem sentido na vida. Elas estão com sede, e estão tentando matar essa sede em cisternas rachadas, que não podem reter a água. A única fonte de água viva capaz de saciar para sempre a nossa sede é Jesus Cristo. Precisamos voltar a colocar Deus no centro de nossas vidas, de nossas famílias, de nossa sociedade. Precisamos voltar a temer a Deus, não com o medo de um escravo, mas com o temor reverencial de um filho que não quer entristecer o coração do Pai que tanto ama. Precisamos resgatar o sagrado, o sentido do mistério, a beleza da fé. A solução para o caos do mundo não virá de um político, de um cientista ou de um artista. A solução é e sempre será Jesus Cristo. Eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Muitas vezes ficamos presos ao passado, ruminando erros que cometemos, mágoas que sofremos, oportunidades que perdemos. O passado pode se tornar uma prisão que nos impede de viver o presente e de sonhar com o futuro. Padre Pio nos ensina a entregar o nosso passado à misericórdia de Deus e o nosso futuro à sua providência. O que importa é o hoje. O momento presente é o único tempo que temos para amar, para perdoar, para nos convertermos. Não adianta chorar pelo leite derramado. Se você errou, peça perdão a Deus, que é rico em misericórdia, se possível, através do sacramento da confissão, que Padre Pio chamava de o banho da alma. E siga em frente. Não deixe que a culpa te paralise. O inimigo adora nos acusar, nos manter presos às nossas misérias. Jesus, ao contrário, nos liberta. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. O seu passado não te define. O que te define é o amor que Deus tem por você. A cada amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam. A cada dia, você tem uma nova chance de recomeçar, de fazer diferente, de ser melhor. A fé não é um sentimento. Se fosse, seríamos os mais inconstantes dos seres. Haveria dias de muita fé e outros de nenhuma. A fé é uma decisão. É a decisão de acreditar em Deus e na sua palavra, mesmo quando os sentimentos, as circunstâncias e as aparências dizem o contrário. É acreditar que o sol está brilhando, mesmo quando o céu está coberto de nuvens escuras. É caminhar sobre as águas, com os olhos fixos em Jesus, mesmo quando os ventos da tribulação sopram forte. Padre Pio viveu essa fé de forma heróica. Mesmo em meio a sofrimentos indizíveis, ele nunca duvidou do amor de Deus. A sua confiança era tão grande que ele operava milagres, lia as consciências e profetizava o futuro. Esse poder não vinha dele, mas de sua união íntima com Deus, de sua fé inabalável. E essa mesma fé está ao seu alcance. Ela é um dom de Deus que você precisa pedir todos os dias em oração. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E você precisa exercitá-la. A fé é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. Use-a nas pequenas coisas do dia a dia e você verá que será capaz de mover as montanhas dos seus problemas. Uma das maiores dores que podemos sentir é a da ingratidão, principalmente a ingratidão dos filhos. Você se doa, se sacrifica, abre mão dos seus sonhos por eles e em troca recebe silêncio, distância, às vezes até desprezo. Isso dói na alma, não é verdade? Mas antes de se entregar à amargura, lembre-se, quantas vezes nós mesmos somos ingratos com Deus? Ele nos deu a vida, a saúde, a família, o alimento, o ar que respiramos. Ele nos deu o seu próprio Filho para morrer por nós numa cruz. E como nós o retribuímos? Com a nossa pressa, com a nossa indiferença, com as nossas reclamações. Esquecemos-nos de agradecer. O agradecimento é uma chave poderosa que abre as portas do céu.
Um coração grato é um coração feliz. Comece o seu dia agradecendo. Agradeça pela noite de sono, pelo café quente, pelo sol que brilha. Agradeça pelos problemas, pois eles te tornam mais forte. Agradeça pelas pessoas difíceis, pois elas te ensinam a paciência. Quando você começa a praticar a gratidão, a sua perspectiva muda. Você para de focar no que te falta e começa a enxergar a infinidade de bênçãos que te cercam. E um coração grato atrai ainda mais motivos para agradecer. Padre Pio era conhecido por sua severidade no confessionário, especialmente com aqueles que não demonstravam um arrependimento sincero. Mas por trás daquela aparência rude, havia um coração de pai, que amava profundamente cada alma e que sofria ao vê-las caminhando para a perdição. Ele sabia que o pecado é o maior mal do mundo, a única coisa capaz de nos separar de Deus. Por isso, ele era intransigente com o pecado, mas infinitamente misericordioso com o pecador arrependido. Hoje, vivemos em uma sociedade que perdeu a noção do pecado. Tudo é relativo, tudo é permitido. Se te faz feliz, então está certo, dizem eles. Que grande engano! O pecado nunca traz felicidade. Ele pode trazer um prazer momentâneo, mas sempre deixa um rastro de vazio, de culpa e de escravidão. Precisamos chamar o pecado pelo nome. Adultério é pecado, roubo é pecado, fofoca é pecado, guardar rancor é pecado, e todo pecado ofende a Deus e fere a nossa alma. A boa notícia é que, por maior que seja o nosso pecado, a misericórdia de Deus é sempre maior. Ele está sempre pronto a nos perdoar, a nos limpar, a nos dar uma vida nova. Nesses tempos difíceis, em que as notícias ruins parecem nos bombardear de todos os lados, é muito fácil cair no desespero. Olhamos para o futuro e só vemos incerteza, medo. A tragédia das 14h30, aquele momento de crise aguda, parece ser o prenúncio de um fim catastrófico. Mas a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança não está em governantes, em planos econômicos ou em avanços da ciência. A nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte, e ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele nos prometeu um lugar na casa do Pai, onde não haverá mais choro, nem dor, nem luto. Esta vida é uma passagem, uma peregrinação. Somos estrangeiros e forasteiros aqui. A nossa verdadeira pátria é o céu. Viver com essa esperança não significa se alienar dos problemas do mundo, mas enfrentá-los com a certeza da vitória final. Significa saber que, por mais escura que seja a noite, o sol da justiça sempre vai raiar. A esperança cristã não é uma espera passiva, é uma espera ativa, cheia de fé, de oração e de caridade. É a âncora da nossa alma, que nos mantém firmes e seguros em meio às tempestades da vida. Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A família é o projeto de Deus, mas é também o principal alvo dos ataques do inimigo. Ele sabe que, destruindo a família, ele destrói a sociedade. E vemos isso claramente hoje. Casamentos descartáveis, filhos criados sem a presença do pai e da mãe, idosos abandonados em asilos. Uma inversão completa dos valores que deveriam nortear o lar. Como proteger a nossa família em meio a tanto caos? A resposta é a mesma de sempre: oração. A família que reza unida permanece unida. Rezem o terço em família, leiam um trecho da Bíblia juntos, façam uma refeição sem a interferência da televisão ou do celular. Momentos simples, mas que fortalecem os laços de afeto e, principalmente, colocam Jesus no centro do lar. Seja a intercessora da sua casa. Lute de joelhos pelos seus. Mesmo que você seja a única a rezar, não desanime. A sua oração tem um poder imenso. Padre Pio dizia que Deus não recusa nada a uma alma que reza com fé. Reze pela conversão do seu esposo, pela proteção dos seus filhos, pela harmonia do seu lar. A sua casa pode e deve ser uma igreja doméstica, um pedacinho do céu aqui na terra, um lugar onde o amor e o perdão de Deus reinam. Uma das tentações mais sutis e perigosas é a do ativismo. Vivemos em uma correria sem fim. Temos que dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, dos netos, da comunidade da igreja. E nos enchemos de atividades,
pensando que, quanto mais fizermos, mais estaremos agradando a Deus. Mas, muitas vezes, em meio a tanta correria, nos esquecemos do essencial, de estar com Deus, de parar, silenciar e escutar a sua voz. Lembre-se do episódio de Marta e Maria no Evangelho. Marta, preocupada e agitada com muitos serviços. Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Jesus elogia Maria, dizendo que ela escolheu a melhor parte e que esta não lhe será tirada. Não estou dizendo que o serviço, o trabalho não sejam importantes, são, mas nada, absolutamente nada, pode tomar o lugar do seu tempo de intimidade com Deus. É nesse tempo de oração que você receberá a força, a sabedoria e a paz para realizar todas as outras atividades. Se você não regar a raiz, a árvore não dará frutos. A sua oração pessoal, o seu diálogo diário com Deus, é a raiz que sustenta toda a sua vida. Sem isso, você se torna uma ativista cansada, estressada e vazia. O perdão é talvez o maior desafio da vida cristã. Perdoar quem nos feriu, quem nos caluniou, quem nos traiu. A nossa natureza humana grita por vingança, por justiça. O nosso coração se enche de amargura, de ressentimento. E esse veneno acaba nos adoecendo por dentro e por fora. Muitas doenças do corpo têm sua origem em uma alma enferma, em uma falta de perdão. Padre Pio sabia disso e era muito exigente com relação ao perdão. Ele não dava absolvição para quem guardava mágoa no coração. Ele nos lembrava das palavras do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma condição. Se não perdoamos, também não seremos perdoados por Deus. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É decidir, com a ajuda da graça de Deus, liberar a pessoa que te feriu do seu tribunal interior. É entregá-la nas mãos de Deus, que é o justo juiz. Perdoar não significa esquecer a ofensa, nem concordar com o que a pessoa fez. Significa se libertar do fardo do ódio, que só faz mal a você. O perdão é o maior presente que você pode dar a si mesma. Ele te liberta para viver em paz. Muitas vezes, a nossa fé é abalada pela dor de ver pessoas boas sofrendo, enquanto pessoas más parecem prosperar. Por que, meu Deus, nós perguntamos, isso não é justo? Essa é uma das questões mais antigas da humanidade. O livro de Jó, na Bíblia, trata exatamente disso. A resposta final não está na nossa lógica humana, mas no mistério da fé. Precisamos entender que esta vida não é o fim de tudo. Haverá um dia de juízo, em que cada um prestará contas de seus atos. O aparente sucesso dos ímpios neste mundo é passageiro e ilusório. E o sofrimento dos justos, como já vimos, tem um valor eterno quando unido a Cristo. Não se escandalize com as injustiças do mundo. Não deixe que a revolta endureça o seu coração. Continue a fazer o bem, a viver na retidão, a confiar na justiça divina, que pode tardar segundo o nosso relógio, mas nunca falha. Como diz o Salmo 37, não te irrites por causa dos maus, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. O demônio existe. Ele não é uma lenda nem uma força abstrata. É um ser pessoal, um anjo caído, cujo único objetivo é nos levar à perdição eterna, por pura inveja e ódio a Deus e a sua criação. Padre Pio travou batalhas físicas contra o demônio, que o espancava violentamente em sua cela. E ele nos alertou: o inimigo é astuto e anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. A sua principal arma é a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele mente quando diz que Deus não te ama. Ele mente quando diz que o seu pecado não tem perdão. Ele mente quando diz que a vida de oração é uma perda de tempo. Ele mente quando diz que você pode ser feliz longe de Deus. Como vencê-lo? Com a verdade, que é Cristo. Com a humildade, que o esmaga. Com a oração, que o afugenta. Com os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. E com a proteção da Virgem Maria, a quem ele tem um medo terrível. Não brinque com o mal. Não dê brechas na sua vida espiritual.
Vigie e ore para não cair em tentação. Lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A Eucaristia era o centro da vida de Padre Pio. Ele passava horas em adoração diante do Santíssimo Sacramento. A sua missa durava mais de 2 horas, porque ele vivia, de forma mística e real, cada momento da paixão de Cristo. Ele chorava copiosamente ao consagrar o pão e o vinho, que se tornavam, para ele e para nós, o corpo e o sangue de Jesus. Ele nos ensinou que a Eucaristia é o maior milagre, o maior presente que Deus poderia nos ter dado. É o próprio Deus que se faz alimento para nós, para nos dar força, para nos curar, para nos santificar. Como anda a sua relação com Jesus Eucarístico? Você vai à missa aos domingos por obrigação ou por amor? Você comunga com o coração preparado, limpo pelo sacramento da confissão? Você tira um tempo para visitar Jesus no sacrário, para lhe fazer companhia, para lhe contar as suas coisas? Não trate Jesus na Eucaristia como um objeto, como um pedaço de pão. Ali está o Deus vivo, o Rei do Universo, pulsando de amor por você. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, morreríamos de amor e de espanto diante de cada sacrário. A Eucaristia é o remédio para a nossa fraqueza, o alimento para a nossa jornada, o penhor da vida eterna. Vivemos na era da imagem, da aparência. As pessoas se preocupam mais em parecer do que em ser. Nas redes sociais, todos são felizes, bem-sucedidos, viajam para lugares lindos. Mas, por trás das fotos sorridentes, muitas vezes se escondem corações vazios, angustiados. A vaidade é uma armadilha sutil. Ela nos faz buscar a aprovação dos outros, nos torna escravos da opinião alheia. Padre Pio era o avesso disso. Ele era um homem humilde, simples, que não buscava a glória do mundo, mas unicamente a glória de Deus. A humildade é a verdade, é reconhecer quem nós somos diante de Deus, criaturas pequenas, frágeis, pecadoras, totalmente dependentes dele. E reconhecer quem Deus é, o Criador de tudo, onipotente, infinitamente bom e misericordioso. A pessoa humilde não se compara com os outros, não se desespera com seus defeitos, nem se envaidece com suas qualidades. Ela simplesmente se abandona nas mãos de Deus, como uma criança no colo do Pai. E é aos humildes que Deus revela os seus segredos e concede as suas maiores graças. Peça todos os dias a graça da humildade. Ela é a porta de entrada para todas as outras virtudes. O medo é um dos maiores paralisantes da vida espiritual. Medo do futuro, medo da doença, medo da morte, medo do que os outros vão pensar. O medo nos impede de tomar decisões, de assumir riscos, de viver a vida abundante que Deus sonhou para nós. A Bíblia está repleta de exortações de Deus para nós. Não temas. Foram as primeiras palavras do anjo a Maria. Foram as palavras que Jesus mais repetiu aos seus discípulos. Por que não devemos temer? Porque Deus está no controle. Ele é o Senhor da história, o Alfa e o Ômega. Nada acontece sem a sua permissão. E Ele nos ama com um amor infinito, um amor de Pai. Se Ele cuida dos pássaros do céu e dos lírios do campo, quanto mais não cuidará de nós, seus filhos? A confiança em Deus é o antídoto para o medo. Confiar não significa que não teremos problemas. Significa que, em meio aos problemas, teremos a certeza de que não estamos sozinhos. Teremos a paz que excede todo entendimento, a paz que só Deus pode dar. Entregue os seus medos a Deus. Diga a Ele: Jesus, eu confio em vós. E experimente a liberdade de viver sem medo. Uma das maiores dificuldades da nossa época é o silêncio. Estamos cercados de barulho por todos os lados. A televisão, o rádio, a internet, o trânsito. E nos acostumamos tanto com o barulho externo que não suportamos mais o silêncio interior. Temos medo de ficar a sós com nós mesmos, com os nossos pensamentos, com a nossa consciência. Mas é no silêncio que Deus fala. É no silêncio que podemos ouvir a sua voz suave, que nos guia, nos corrige, nos consola. Padre Pio era um homem do silêncio.
Ele passava longas horas em oração silenciosa, em um diálogo íntimo com Deus. Precisamos resgatar o valor do silêncio em nossas vidas. Desligue um pouco a televisão, o celular. Procure um lugar tranquilo em sua casa, talvez diante de uma imagem sagrada. Feche os olhos, acalme a sua respiração, aquiete o seu coração e simplesmente fique na presença de Deus. Não precisa dizer nada, apenas ame e se deixe amar por Ele. No começo pode ser difícil, a sua mente vai vaguear, as preocupações vão aparecer. Seja paciente consigo mesma. Com a prática, você vai descobrir que esses momentos de silêncio se tornarão a parte mais preciosa do seu dia, a sua fonte de força e de paz. A vida é feita de escolhas. A cada momento, estamos escolhendo entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Muitas vezes, as escolhas são difíceis. O caminho do bem parece mais íngreme, mais solitário. O caminho do mal se apresenta como mais fácil, mais atraente. É a porta larga de que Jesus nos falou, mas nós sabemos onde ela leva. A porta estreita, o caminho do seguimento de Cristo, exige esforço, renúncia, perseverança. Mas a sua recompensa é a vida eterna. Não se iluda com as facilidades do mundo. Não venda a sua alma por um prato de lentilhas, por um prazer passageiro. Você foi criado para o infinito, para a eternidade. A sua vida tem um propósito maior. Cada escolha que você faz te aproxima ou te afasta desse propósito. Peça a Deus o dom do discernimento, para que você saiba sempre escolher o que lhe agrada, o que é bom, o que é perfeito. E peça a fortaleza, para que, uma vez feita a escolha certa, você tenha a coragem de permanecer nela, custe o que custar. Lembre-se, a cada dia, com as suas pequenas e grandes escolhas, você está decidindo o seu destino eterno. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. O amor ao próximo não é uma opção para o cristão, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Até o fim, até a morte de cruz. Ele amou a todos, sem distinção, os pobres, os ricos, os santos, os pecadores. O nosso amor também deve ser assim, universal, incondicional. Mas, na prática, como é difícil? É fácil amar quem nos ama, quem nos trata bem. O desafio é amar quem nos persegue, quem fala mal de nós, quem pensa diferente de nós. Padre Pio nos dá o exemplo. Ele era amado por multidões, mas também foi muito perseguido, caluniado, inclusive por pessoas da igreja. E ele nunca guardou rancor. Ele rezava por seus perseguidores, oferecia seus sofrimentos por eles. O amor cristão, a caridade, não é um sentimento piegas. É uma decisão de querer o bem do outro, mesmo que ele não mereça. É ver em cada pessoa, por mais difícil que ela seja, a imagem e semelhança de Deus. É ajudar com o que podemos, com uma ajuda material, com uma palavra de consolo, com a nossa oração. No fim da vida, seremos julgados pelo amor. Tudo o que fizermos ao menor dos nossos irmãos é a Jesus que o fazemos. A paciência é uma virtude cada vez mais rara em nosso mundo imediatista. Queremos tudo para agora, a comida rápida, a internet rápida, a solução rápida para os nossos problemas. E não temos paciência com Deus, que tem o seu próprio tempo, que não é o nosso. Não temos paciência com os outros, com suas falhas, com seu ritmo mais lento. E, principalmente, não temos paciência conosco mesmos, com nossas fraquezas, com nossas recaídas. Queremos ser santos da noite para o dia. A paciência é a virtude dos fortes. É a arte de esperar, de perseverar, de não desistir, mesmo quando tudo parece demorar. Padre Pio foi um mestre da paciência. Esperou anos para ser ordenado padre, por causa de sua saúde frágil. Suportou por 50 anos os estigmas dolorosos. Aguentou com paciência as perseguições e as limitações que lhe foram impostas. Ele sabia que tudo na vida tem o seu tempo. Há tempo de plantar e tempo de colher. Se você está passando por um tempo de provação, de espera, não se desespere. Tenha paciência. Deus está trabalhando no silêncio. Ele está podando os galhos secos para que você possa dar mais frutos. Confie no agricultor divino. A colheita será abundante e saborosa, no tempo certo.
A nossa sociedade supervaloriza a juventude, a beleza física, a força, e descarta os idosos como se fossem um peso inútil. Que grande erro! Que grande injustiça! As pessoas idosas são um tesouro, são as guardiãs da memória, da sabedoria, da fé. A senhora que me escuta, com seus cabelos brancos, com as marcas que o tempo deixou em seu rosto, carrega uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar: a experiência de vida. Você já viu, já viveu, já sofreu, já amou. Você tem tanto a ensinar para as novas gerações. Não se sinta inútil. Não se deixe abater pela solidão ou pela doença. A sua missão não acabou. Talvez a sua maior missão comece agora, a de ser intercessora, a de sustentar o mundo com a sua oração, a de ser um farol de fé e de esperança para a sua família e para a sua comunidade. O seu valor não está no que você faz, mas no que você é, uma filha amada de Deus. E, aos olhos dele, você é mais preciosa do que todo o ouro do mundo. Ele conta com você, com a sua oração, com o seu testemunho, com o seu sacrifício silencioso. Você é um membro vital e indispensável no corpo de Cristo. O mundo prega a autossuficiência. Você pode tudo. O poder está dentro de você. Seja o seu próprio Deus. Essa é a mesma mentira que a serpente contou a Adão e Eva no paraíso. O orgulho foi o primeiro pecado e é a raiz de todos os outros. A verdade é que, sem Deus, nós não podemos nada. Somos como um galho cortado da videira. Secamos e não podemos dar fruto. A nossa força não vem de nós mesmos, vem de Deus. É por isso que a oração é tão vital. A oração é o ato de humildade por excelência. É o reconhecimento da nossa pequenez e da nossa total dependência de Deus. É o nosso cordão umbilical com o céu. Quando rezamos, estamos dizendo a Deus: Pai, eu não dou conta sozinho, eu preciso de Ti, da Tua força, da Tua sabedoria, da Tua graça. E Deus, que é um Pai amoroso, nunca deixa de atender a um filho que clama por Ele. Ele se alegra com a nossa humildade e derrama sobre nós a sua força. Se você se sente fraco, cansado, desanimado, a resposta não é tentar ser mais forte por si mesmo. A resposta é se humilhar diante de Deus e pedir a sua ajuda. Na nossa fraqueza, o seu poder se manifesta. A alegria do cristão não é a alegria barulhenta e passageira do mundo. Não depende das circunstâncias externas. Não depende de ter saúde, dinheiro ou sucesso. A alegria cristã é um fruto do Espírito Santo. Ela brota de um coração que se sabe amado por Deus, perdoado por Deus, salvo por Deus. É uma alegria serena, profunda, que permanece mesmo em meio às tribulações. Padre Pio, apesar de todos os seus sofrimentos, era um homem de uma alegria profunda, que transparecia em seu olhar, em seu sorriso. Ele sabia que o sofrimento desta vida não se compara com a glória que nos espera no céu. Essa alegria é o nosso maior testemunho em um mundo triste e sem esperança. As pessoas precisam ver em nós algo diferente. Elas precisam ver em nossos rostos a paz de quem confia em Deus, a serenidade de quem sabe que está em boas mãos, a alegria de quem já possui um tesouro que ninguém pode roubar. Peça ao Espírito Santo que inunde o seu coração com essa verdadeira alegria, e seja um reflexo dessa alegria para todos os que cruzarem o seu caminho. Um cristão triste é um triste cristão. Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Uma das coisas que mais entristecem o coração de Deus é a fofoca, a maledicência. Com a mesma língua com que louvamos a Deus, muitas vezes amaldiçoamos o nosso irmão. A fofoca é uma arma terrível. Ela destrói reputações, semeia a discórdia, desfaz amizades, divide famílias e comunidades. Padre Pio tinha horror à fofoca. Ele a chamava de a peste da sociedade. Ele dizia que, antes de falar mal de alguém, deveríamos morder a nossa própria língua. E se a dor fosse muito grande, isso nos lembraria da dor ainda maior que causaríamos na alma do nosso irmão e no coração de Deus. Antes de falar algo sobre alguém, faça a si mesma 3 perguntas. É verdade? É bom? É útil? Se a resposta para uma dessas perguntas for não, então guarde o silêncio. Use a sua língua para abençoar, para edificar, para consolar, para evangelizar.
As nossas palavras têm poder. Elas podem ser um bálsamo que cura ou um veneno que mata. Que as nossas palavras sejam sempre um reflexo do amor e da misericórdia de Deus. E que saibamos usar o dom da fala para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. A providência divina é um dos mistérios mais belos da nossa fé. É a certeza de que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, de que Ele governa o mundo com sabedoria e amor, e de que Ele sabe tirar um bem até mesmo do mal. Muitas vezes não entendemos por que certas coisas acontecem. Uma doença, a perda de um emprego, uma decepção. Parece que Deus nos abandonou. Mas, com o tempo, olhando para trás, percebemos que aquela situação difícil foi o instrumento que Deus usou para nos levar a um bem maior. Talvez aquela doença nos reaproximou de Deus e da nossa família. Talvez a perda daquele emprego nos abriu a porta para uma oportunidade muito melhor. Confiar na providência é acreditar que Deus escreve certo por linhas tortas. É descansar na certeza de que Ele tem um plano de amor para cada um de nós e que, no final, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Padre Pio vivia essa confiança de forma radical. Ele se abandonava completamente nas mãos de Deus, como uma criança nos braços da mãe. Ele sabia que, acontecesse o que acontecesse, ele estava seguro no coração de Deus. Faça essa mesma experiência. Entregue a sua vida, os seus planos, os seus problemas nas mãos de Deus e descanse. Ele está cuidando de tudo. O céu é o nosso destino final. É para lá que caminhamos. É a meta da nossa jornada. O céu não é um lugar etéreo com anjinhos tocando harpa em nuvens de algodão. O céu é a união plena e eterna com Deus, que é a fonte de toda a beleza, de toda a verdade, de todo o bem, de todo o amor. É a felicidade que a nossa alma tanto anseia e que não encontra em nada deste mundo. É ver a Deus face a face. É reencontrar os nossos entes queridos que morreram na fé. É participar da alegria dos anjos e dos santos. Pensar no céu nos dá força para suportar as dificuldades da vida presente. Nos dá a perspectiva correta das coisas. O que são os sofrimentos de uma vida inteira comparados com uma eternidade de glória? O que são as riquezas e os prazeres deste mundo comparados com o tesouro que nos espera no paraíso? Padre Pio vivia com o olhar fixo no céu. Isso o ajudava a relativizar os problemas terrenos e a viver tudo com um sentido de eternidade. Faça o mesmo. Eleve o seu coração para o alto. Lembre-se de que você é um cidadão do céu. E viva cada dia de forma a merecer essa pátria definitiva, preparada para você desde toda a eternidade. A fé precisa ser traduzida em obras. Uma fé que não se manifesta em atos de caridade é uma fé morta, como nos ensina o apóstolo São Tiago. Não adianta passar o dia inteiro na igreja rezando se somos indiferentes ao sofrimento do nosso irmão que passa fome ao nosso lado. Não adianta saber a Bíblia de cor se não colocamos em prática o mandamento do amor. Padre Pio foi um exemplo extraordinário de fé operante. Com o dinheiro que recebia de doações, ele construiu um dos hospitais mais modernos da Europa, a Casa Alívio do Sofrimento, para cuidar dos doentes, dos pobres, dos mais necessitados. Ele via em cada doente o próprio Cristo sofredor. A nossa fé também precisa nos levar à ação. Olhe ao seu redor. Quem está precisando da sua ajuda? Talvez uma vizinha idosa que precisa de ajuda com as compras. Talvez uma família carente em sua paróquia. Talvez um parente doente que precisa de uma visita, de uma palavra de consolo. Não espere fazer grandes coisas. Comece com pequenos gestos de amor no seu dia a dia. Uma sopa para quem está com fome, um agasalho para quem está com frio, um sorriso para quem está triste. É nessas pequenas coisas que o amor de Deus se torna concreto e visível no mundo. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. A tragédia das 14h30, aquele momento de fraqueza e desespero, é apenas uma das muitas escaramuças desta guerra. De um lado está Deus, com seus anjos e santos, lutando por nossa salvação. Do outro está Satanás, com seus demônios, lutando por nossa perdição. E nós estamos no meio, no campo de batalha. E temos o livre-arbítrio para escolher de que lado vamos lutar. Ficar neutro não é uma opção. Quem não está com Cristo está contra Ele.
Por isso, precisamos ser decididos na nossa fé. Precisamos escolher a Deus todos os dias, a cada momento. Precisamos renunciar a tudo o que nos afasta dele, o pecado, as más companhias, as ocasiões de queda. E precisamos nos armar para o combate. As armas nós já conhecemos: a oração, a palavra de Deus, os sacramentos, o jejum, a caridade. Padre Pio foi um grande guerreiro de Cristo. Ele lutou o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. Agora é a nossa vez. Não tenhamos medo. A vitória final já é nossa, conquistada por Cristo na cruz. Mas precisamos fazer a nossa parte, lutar com coragem, com perseverança até o fim. E a coroa da glória nos será dada no céu. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O mundo tenta nos vender a ideia de que a felicidade está na liberdade sem limites. Faça o que você quiser, siga o seu coração, não deixe ninguém te dizer o que é certo ou errado. Mas essa suposta liberdade, na verdade, é uma grande escravidão. Quando seguimos as nossas paixões desordenadas, os nossos vícios, o nosso egoísmo, nos tornamos escravos de nós mesmos. A verdadeira liberdade não é fazer o que a gente quer, mas querer fazer o que é certo, o que agrada a Deus. A verdadeira liberdade está em obedecer aos mandamentos de Deus. Eles não são regras arbitrárias para nos tirar a alegria. São como um manual de instruções do fabricante. Deus, que nos criou, sabe melhor do que ninguém o que nos faz verdadeiramente felizes e realizados. Quando vivemos segundo a sua vontade, encontramos a paz, a ordem, a harmonia em nossa alma. Padre Pio foi um homem verdadeiramente livre, porque foi um homem totalmente obediente a Deus e à Igreja. Ele renunciou à sua própria vontade para fazer em tudo a vontade de Deus, e encontrou nisso a sua alegria e a sua santificação. A humildade de reconhecer que precisamos de ajuda é o primeiro passo para a cura. Vivemos em uma sociedade que valoriza a independência, a força. Admitir que temos um problema, que não estamos dando conta sozinhos, é visto como sinal de fraqueza. E por isso, muitas pessoas sofrem em silêncio. Sofrem com a depressão, com a ansiedade, com os vícios, com os traumas do passado. Carregam fardos pesadíssimos sozinhas, com medo de serem julgadas. Se você está passando por isso, minha amiga, saiba que não há vergonha nenhuma em procurar ajuda. Procure um bom padre para uma direção espiritual, para uma boa confissão. Procure um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. Deus age também através da ciência, através das pessoas que Ele capacitou para nos ajudar. Cuidar da sua saúde emocional e mental também é uma forma de glorificar a Deus. Padre Pio, em seu hospital, uniu a ciência e a fé. Os melhores médicos e os equipamentos mais modernos trabalhavam lado a lado com a oração e os sacramentos. Uma coisa não exclui a outra. Cuide da sua alma, mas cuide também da sua mente e do seu corpo. Você é um templo do Espírito Santo. O amor de Deus por nós é um amor pessoal. Ele não ama a humanidade de forma genérica. Ele ama você. Ele sabe o seu nome, ele conhece a sua história, ele conhece cada um dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus sonhos. Ele conta cada fio de cabelo da sua cabeça. Você não é apenas mais um na multidão para Deus. Você é único, irrepetível, precioso aos olhos dele. Ele te amou desde toda a eternidade, antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe. E o seu amor por você é incondicional. Ele não te ama porque você é bom ou porque você faz coisas certas. Ele te ama porque Ele é amor. E nada, absolutamente nada, pode te separar desse amor. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nem mesmo o seu pecado. O pecado pode nos afastar de Deus, mas nunca faz com que Deus deixe de nos amar. Ter essa certeza do amor pessoal de Deus por nós muda tudo, nos dá segurança, nos dá valor, nos dá a força para enfrentar qualquer desafio. Você é amado por Deus. Deixe essa verdade penetrar no seu coração e transformar a sua vida. A perseverança é a virtude que coroa todas as outras.
Não adianta começar bem na vida espiritual se não perseveramos até o fim. A caminhada da fé é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Haverá momentos de cansaço, de desânimo, de vontade de desistir. Haverá quedas. O importante é não ficar no chão. É levantar-se com a ajuda da graça de Deus e continuar a caminhar. São Pio de Pietrelcina é um grande exemplo de perseverança. Ele viveu uma vida de sofrimentos contínuos, físicos e espirituais, mas nunca pensou em desistir. Ele permaneceu fiel a Deus e à sua vocação até o último suspiro. Como podemos cultivar a perseverança? Primeiro, pela oração diária. É o nosso combustível. Segundo, pela recepção frequente dos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. São os nossos remédios e o nosso alimento. Terceiro, pela leitura da Palavra de Deus e de bons livros espirituais. Eles iluminam a nossa mente e fortalecem a nossa vontade. E quarto, pela devoção a Nossa Senhora, que é a Virgem fiel, o auxílio dos cristãos. Peça a ela a graça da santa perseverança final. É a graça mais importante de todas, porque só aquele que perseverar até o fim será salvo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade de fé. Ele prometeu que voltaria para julgar os vivos e os mortos e para instaurar definitivamente o reino de Deus. Não sabemos o dia nem a hora. Por isso, precisamos estar sempre vigilantes, preparados. Viver em estado de graça, com a lâmpada da nossa fé acesa, cheia do óleo da caridade. Os sinais dos tempos que vemos ao nosso redor, as guerras, as catástrofes, a apostasia, a confusão moral, parecem indicar que esse dia pode não estar longe. Padre Pio falou sobre os tempos difíceis que viriam, sobre as provações que a Igreja e o mundo teriam que passar. Mas a nossa atitude não deve ser de medo paralisante, mas de esperança vigilante. De intensificar a nossa vida de oração, de penitência, de conversão. De trabalhar pela salvação das almas, começando pela nossa. De ser sal da terra e luz do mundo, em meio a uma sociedade que apodrece na escuridão do pecado. A volta de Cristo não será uma tragédia para aqueles que o amam. Será o dia da nossa libertação definitiva. O dia do encontro com o esposo amado, o início da festa que não terá fim. Maranata, vem, Senhor Jesus.